Qual é o coeficiente linear de uma barra metálica, né, que sofreu um aumento de 0,1% no seu comprimento inicial? Então, observa bem. Então, você tem o comprimento inicial, você não sabe, L0. O quanto aumentou é o acréscimo. Aumentou, de acordo com o enunciado, 0,1%. Então, o aumento, que é ΔL, vai ser L0 vezes 0,1%. Isso aqui, a gente pode escrever como sendo L0 vezes 0,1 sobre 100. Tá? Trabalhar com o número dessa forma vai dar uma certa dificuldade matemática, mas vamos tentar colocar isso aqui em potência de 10. Então, ó, L0, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 sobre 100. É 10 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar L0 vezes. Aqui você tem, ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 1 menos 2. Então, isso dá menos 3. Então, isso aqui vai dar L0 vezes 10 a menos 3. Bom, feito isso aqui, a variação de temperatura que essa barra metálica sofreu, de acordo com o enunciado, é de 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Então, agora, ó, basta você substituir. A dilatação sofrida é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. A dilatação sofrida é o acréscimo, que vai ser L0 vezes 10 a menos 3, vezes L0 vezes o alfa, que é o que você está querendo calcular, que é o motivo do exercício, né? Você encontrar o valor do coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, que é 100 graus, que eu vou escrever como 10 ao quadrado, graus Celsius, então é 10 ao quadrado. Então, ó, isso aqui é um produto, tudo isso aqui é um produto, mas toda a expressão é uma igualdade. Então, eu posso cancelar o L0. Então, agora é só isolar alfa. Então, o alfa vai ser 10 a menos 3 dividido por 10 ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 2, isso aqui dá menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação linear vale 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, exercício seguinte. Qual é o comprimento final de uma barra de ferro que a 0 graus Celsius ela mede 100 centímetros, tá? É dado o coeficiente de dilatação linear e a temperatura final é de 100 graus Celsius. Então você aquece essa barra até 100 graus e quer saber o comprimento final. Para encontrar o comprimento final, você tem que lembrar que a dilatação sofrida é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então daqui eu tiro que o comprimento final é o comprimento inicial mais a dilatação. Então eu preciso primeiro encontrar o quanto essa barra de ferro vai aumentar ao ser aquecida. Tá? Então é a dilatação linear. Então ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Onde L0 é o comprimento inicial, que é 100 centímetros. Então vai ficar 100 vezes o coeficiente de dilatação linear, que para o ferro é 12 vezes 10 a menos 6. E Δθ é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então isso aqui vai dar 100. Bom, aqui vai dar um número muito grande. Escrevendo em potência de 10 fica mais fácil de você fazer a conta. Então ΔL vai ser igual a 100 é 10 ao quadrado, vezes 12 vezes 10 a menos 6, vezes 10 ao quadrado de novo. Então isso aqui me dá 12 vezes. Aqui você tem, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 mais menos 6, menos 4. Menos 4 mais 2, tá? Menos 2. Então vai ficar 10 a menos 2. Isso aqui dá aproximadamente 12, aliás, aproximadamente não, dá exato. 12 dividido por 100, isso aqui é 0,12 centímetros. Então, o comprimento final dessa barra vai ser o comprimento inicial, que é 100, mais a dilatação sofrida, 0,12. Então, o comprimento final vai ser 100,12 centímetros.
Bom, agora nós temos um paralelepípedo, cujas dimensões são 10 por 20 por 30, tá? Então essas dimensões do paralelepípedo, a multiplicação delas já nos dá o volume inicial desse paralelepípedo, já que o volume de um paralelepípedo é altura vezes largura vezes o comprimento dele, tá? Então aqui no caso, basta multiplicar 10 vezes 20 vezes 30, que eu encontro 6.000 centímetros cúbicos de volume inicial. Ou em potência de 10, 6 vezes 10 ao cubo, ok? A temperatura inicial vale 10 graus Celsius, daí esse paralelepípedo é aquecido até 110 graus Celsius, ou seja, ele sofre uma variação de 110 menos 10, 100 graus Celsius ou 10 ao quadrado graus Celsius. Bom, aí ele quer o acréscimo de volume, quando esse paralelepípedo é aquecido até os 110 graus Celsius. Ele deu para nós o coeficiente de dilatação linear, mas como se trata de um volume, nós vamos precisar do coeficiente de dilatação volumétrico. Ele vale 3 vezes o linear. Então é só triplicar esse valor aqui, ó, 3 vezes 8, então dá 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então o acréscimo de volume vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. O volume inicial desse paralelepípedo nós já encontramos, é 6 vezes 10 a terceira. O coeficiente de dilatação volumétrico também temos, é 24 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, 100 graus Celsius, porque é 110 menos 10. 100 graus Celsius é 10 elevado ao quadrado. Então está aqui, ó, 10 elevado ao quadrado. Então o acréscimo de volume será 6 vezes 24 dá 144. Aí eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então é 3 mais menos 6 dá menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Então vai ficar 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai me dar 14,4 centímetros cúbicos. Uma casa negativa, então é uma casa após a vírgula. Então o acréscimo de volume que esse paralelepípedo irá sofrer é de 14,4 centímetros cúbicos, ok? Agora nós temos um recipiente de cobre, cuja capacidade dele é de 1000 centímetros cúbicos. A capacidade, nesse caso, é o volume inicial, tá? Isso a 0 graus de temperatura inicial. Aí esse recipiente é aquecido até 100 graus Celsius. Ele quer que você encontre a capacidade desse recipiente, ou seja, ele quer que você encontre o volume final. Lembrando que a variação de volume ou a dilatação sofrida é o volume final menos o volume inicial, daqui eu posso tirar que o volume final é o volume inicial mais a dilatação volumétrica que esse recipiente vai sofrer. Então aqui basta eu calcular a dilatação, quer dizer, o acréscimo no volume, e somar com o volume inicial. Ele nos deu o coeficiente de dilatação linear do cobre, que vale 17 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação volumétrico que nós vamos precisar é o triplo desse valor aqui, tá? Então basta triplicar esse valor. Então o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é 3 vezes o alfa, vai dar 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então agora vamos lá, ó. O acréscimo de volume é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. O volume inicial é 1000 centímetros cúbicos, que em potência de 10 vai dar 10 ao cubo, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico é 51 vezes 10 a menos 6. E a diferença de temperatura é a temperatura final, que é 100, menos a inicial, que é 0. Então vai ficar 100, que é 10 ao quadrado. Então o acréscimo de volume vai ser 51 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, então fica 3 mais menos 6, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Tá? Então isso aqui vai ficar 5,1 centímetros cúbicos. Então o volume final é o volume inicial mais a dilatação sofrida. Então vai ser 1000 centímetros cúbicos mais 5,1. Então vai ficar 1000
1005,1 centímetros cúbicos. Então a capacidade ou volume final desse recipiente será 1005,1 centímetros cúbicos. Agora nós temos uma placa quadrada de 10 centímetros de lado. Então aqui vai 10 centímetros, aqui vai 10 centímetros. Na temperatura inicial de 20 graus Celsius. Aí essa placa é aquecida até 50 graus Celsius. Certo? Dado o coeficiente de dilatação superficial do alumínio aproximadamente 46 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, aí ele nos pede a dilatação superficial sofrida e a área final da placa nesse ambiente. Tá? Então você tem uma placa que a 20 graus Celsius tem medidas 10 por 10, aí ela é levada a um ambiente cuja temperatura é 50 graus Celsius. Então, quanto essa placa vai aumentar e qual é a área final dela? Então, a dilatação superficial é a área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Nós vamos precisar da área inicial. A área inicial ele não deu, mas ele me disse que é uma placa quadrada, então é 10 por 10. Então, a área inicial vai ser 10 vezes 10, que dá 100, ou 10 ao quadrado, centímetros quadrados. Então aqui vai ficar 10 ao quadrado vezes o coeficiente de dilatação superficial, que foi dado, valendo 46 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 20. Então me dá uma variação de temperatura de 50 menos 20, 30 graus Celsius. Então aqui vai ficar 30 graus. Então agora, a dilatação sofrida na área vai ser essa multiplicação aqui. Para ficar mais fácil de fazer a conta, vamos escrever assim, 10 ao quadrado vezes 46 vezes 10 a menos 6, 30 é 3 vezes 10. Então agora a gente vai resolver isso aqui, Então 46 vezes 3, tá? Vai dar 46 vezes 3 dá 138. Então isso aqui vai ficar 138 vezes multiplicação de potência de uma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então vai ficar mais 2, mais menos 6, dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então a variação de área será 0,138 centímetros quadrados. Então aqui está a resposta da letra A. A letra B, que é a área final. A variação de área também pode ser encontrada como a área final menos a área inicial. Então daqui eu tiro que a área vai ser a área inicial mais a variação da área. Então a área vai ser a área inicial, que é 100 centímetros quadrados, mais 0,138 centímetros quadrados. Então isso aqui me dá 100,138 centímetros quadrados. E aí está resolvido o meu exercício. Bom, agora nós temos uma placa retangular cuja área inicial a 0 graus Celsius vale 40 centímetros quadrados. Aí ele quer saber a área final dessa placa. Quando? Na letra A, essa placa é aquecida até 50 graus Celsius. E na letra B, quando ela é resfriada a menos 20 graus Celsius. Então, é muito parecido com exercícios anteriores, tá? Então, basta eu lembrar o seguinte, que a área final vai ser a área inicial mais a variação de área. Então, eu preciso encontrar essa variação de área quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius, e aí eu somo com a área inicial e resolvo a letra A, e tenho que encontrar essa variação de área quando a placa é resfriada a menos 20 graus Celsius. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu pego a área inicial e somo com essa nova variação de área. Então, na letra A primeiro. Então, na letra A, basta fazer θ igual a 50 graus Celsius. Tá? Então a minha variação de temperatura vai ser 50 menos 0, que dá simplesmente 50 graus Celsius. Então a variação de área
vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então a área inicial vale 40 centímetros quadrados, 40. O coeficiente de dilatação superficial vale 48, 10 a menos 6. Então 48 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura, que aqui é 50 graus Celsius. Então a variação de área vai ser eu resolver essa conta aqui. Tá? Multiplicando isso aqui, 40 vezes 48 vezes 50, encontrar 96.000, tá? Então isso aqui me dá 96.000 vezes 10 a menos 6. 96.000 eu posso escrever como 96 vezes 1000, ou 96 vezes 10 ao cubo. Então eu posso escrever aqui, ó, 96 vezes 10 ao cubo, isso aqui é 96.000 vezes 10 a menos 6. Então a variação de área vai ser 96 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Mais 3 menos 6 a menos 3. Isso aqui vai dar 96. São 3 casas depois da vírgula. Então 1, 2, 3, vírgula e 0 centímetros quadrados. Então a área final vai ser a área inicial mais a dilatação de área que a placa sofreu. Então vai ser a área inicial é 40 centímetros mais 0,096, isso aqui dá 40,096 centímetros quadrados. Então a placa vai aumentar um pouquinho as suas dimensões. De maneira análoga, eu vou calcular agora a área quando a placa for esfriada para menos 20 graus Celsius. Vou fazer o mesmo cálculo. Então na letra B, eu vou pegar a variação de área, vai ser igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. A área inicial continua valendo 40 centímetros cúbicos, ou 40 centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação superficial continua valendo 48 vezes 10 a menos 6. Agora, a variação de temperatura ela vai mudar. Tá? Você vai ter a temperatura final, que é menos 20, menos a temperatura inicial, que é 0. Então vai ficar menos 20, menos 0. Isso aí dá uma variação de temperatura de menos 20 graus Celsius. Então aqui vai ficar, ó, menos 20, tá? Então agora, ó, a minha variação de área vai ser 40 vezes 48 vezes menos 20. Isso aqui vai dar menos 38.400. Vai ficar menos 38.400 vezes 10 a menos 6. Então isso aqui vai ficar menos, são 6 casas depois da vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou acrescentar mais um zero. Vai ficar 0,0384 centímetros quadrados. Então a área final é a área inicial mais a dilatação sofrida. Então vai ficar 40 mais menos, né, 0,0384. Esses zeros aqui não quer dizer muita coisa aqui depois da vírgula, não. Então agora é fazer essa conta aqui, ó. Então vai ficar 40 menos 0,384. Aliás, 0,0384. Isso aí vai dar aproximadamente 39,961. 961. Então vai dar aproximadamente 39,961 centímetros quadrados. Então, ou seja, a minha placa ela vai encolher um pouquinho quando você vai resfriá-la a menos 20 graus Celsius. Nós temos agora uma placa com 2 metros quadrados de área, e isso a uma temperatura de 0 graus Celsius. Essa placa é aquecida a 80 graus Celsius e sofre um acréscimo, ou seja, ela aumenta 0,4 centímetros quadrados. Ele que é o coeficiente de dilatação superficial dessa placa. Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho a área inicial em metros quadrados e o acréscimo em centímetros quadrados. Então não dá para eu trabalhar com 2 unidades de medida para área distintas, tem que ser tudo na mesma coisa.
ou tudo em centímetros quadrados ou tudo em metros quadrados. Eu acho mais prático colocar para centímetros quadrados. Então, ó, 2 metros quadrados, ó, 2 metros quadrados. Eu quero transformar para centímetros quadrados. Então, basta eu acrescentar os zeros que faltam. A vírgula vai sair daqui e vai pular para cá. Tá? Como é centímetros ao quadrado, metro ao quadrado, então eu tenho que colocar duas casas aqui, são 2 zeros em cada unidade. Então 2 metros quadrados equivalem a 20.000 centímetros quadrados, ou ainda equivale a 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, a 4 centímetros quadrados. Da mesma forma que 0,4 é 4 vezes 10 a uma casa após a vírgula, menos 1 centímetros quadrados. Então, feito essas transformações, essas adaptações de unidade, agora nós vamos partir para o cálculo. A dilatação, no caso aqui, é a dilatação de área. Ela vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Agora vamos substituir os valores que nós temos na expressão da dilatação superficial. Então, o acréscimo de área é 4 vezes 10 a menos 1. A área inicial é 2 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. Vai ficar 2 vezes 10 a quarta. O coeficiente de dilatação superficial é o que nós desejamos calcular. A diferença de temperatura é a temperatura final, que é 80, menos a inicial, que é 0. Então, 80 menos 0 é 80. 80 é 8 vezes 10. Então, vou colocar lá, ó, 8 vezes 10. Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes 10 a menos 1, que é igual a 2 vezes 8, dá 16. E aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Ó, 4 mais 1, 5 vezes o coeficiente. Então, isolando o coeficiente de dilatação superficial, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 1 sobre 16 vezes 10 a quinta. Então aqui, isso aqui está multiplicando, né? Passa dividindo. Então, ó, 4 dividido por 16 dá 0,25. E aqui eu tenho, ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 1, menos 5, menos 6. Vai ficar 10 elevado a menos 6. Bom, esse número aqui, ó, não pode ficar assim, tá? Então vamos arrumar ele aí. Então 0,25 é a mesma coisa que 25 vezes 10, ó, duas casas depois da vírgula, a menos 2 vezes 10 a menos 6. Então beta aqui vai ser 25 vezes 10 a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, menos 2 menos 6, menos 8 graus Celsius a menos 1. Então está aqui o meu coeficiente de dilatação superficial dessa placa. Bom, agora esse exercício aqui nós temos um gráfico que representa a dilatação de uma barra metálica muito comprida, tá? E a variação respectiva de temperatura. Ele quer que você mostre que o coeficiente angular dessa reta aqui é dado pelo comprimento inicial da barra vezes o coeficiente de dilatação linear. Então aqui observe o seguinte, nós temos esse desenho aqui, eu tracei uma reta pontilhada aqui paralela de cima. Então eu tenho um triângulo aqui, ó, tá? Que é retângulo. Então o coeficiente angular dessa reta é esse ângulo aqui que eu vou chamar de delta, tá? O ângulo delta. Então esse lado aqui, ó, isso aqui é a nossa variação de comprimento. Então aqui é o comprimento final, que foi chamado de L1, tá? Deixa eu colocar igualzinho ao desenho, L1, menos o comprimento inicial, que é L0. Aqui embaixo, esse trecho aqui, ó, é a variação de temperatura. Então vai ser a temperatura final, que é θ1, menos a temperatura inicial, que é θ0. Então, feito essas observações, vamos lembrar da matemática o seguinte: a tangente desse ângulo aqui, de delta, é o que? Cateto oposto sobre a adjacente. Então vai ser delta L, né, sobre delta θ, tá? Então olha só, acontece o seguinte, que delta L é a dilatação linear, é a variação
do comprimento. Tá? E ΔL é o que? É o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Agora vamos substituir aqui, ó. A tangente de delta vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura dividido pela variação de temperatura, que é aqui embaixo, o denominador. Então, ó, você pode cancelar isso com isso. O que sobrou? Comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Então, a tangente de delta é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear. Está demonstrado. Uma vez que a tangente desse ângulo é o próprio coeficiente angular da reta. Essa questão aqui agora, nós temos uma placa de lado L0 e dentro dessa placa nós temos um buraco que é um quadrado de lado L0 sobre 2. O coeficiente de dilatação superficial da placa é beta. Então ele quer que você encontre a relação entre a área da placa e a área do buraco. Bom, é um exercício de dilatação? Não, ele é matemático mesmo. A área desse quadrado em azul, que eu chamei de A, é lado ao quadrado. Então, o lado é L0, então L0 ao quadrado. A área desse buraco que é feito na placa, que eu chamei de A1, vai ser lado ao quadrado sobre 2, mas o lado desse buraco é L0 sobre 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele quer a relação entre a área da placa com a área do buraco. Então, a área da placa é A área do buraco é A1. Então, a área da placa é L0 ao quadrado. A área do buraco, bom, é L0 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá L0 ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar, ó, L0 ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho divisão de fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar, ó, L0 ao quadrado vezes 4 sobre L0 ao quadrado. Então, isso aqui vai embora. Então, a relação entre a área da placa e a área do buraco é 4. Então, observa que é um exercício puramente matemático. Bom, antes de resolver o último exercício, eu preciso explicar uma coisa aqui para vocês. Suponhamos que eu tenho aqui um recipiente feito de um certo material a uma temperatura θ0. Tá? Então, esse material tem um coeficiente de dilatação que eu vou chamar de gama do recipiente e um líquido dentro dele. Então, aqui vai ter um coeficiente de dilatação, gama do líquido. Pois bem, como o líquido está dentro do recipiente, os dois estão à mesma temperatura. Aí eu aqueço os dois a uma temperatura θ. O que vai acontecer? O recipiente vai sofrer uma dilatação, ele vai aumentar o seu volume. Tá? O líquido também vai sofrer uma dilatação, aumentando também o seu volume. Porém, a grande maioria dos líquidos, tá? A grande maioria mesmo, quase 100% dos líquidos, dilatam muito mais rápido e com muito mais facilidade do que os sólidos. De modo que esse líquido que está aqui dentro, ele vai dilatar e ele vai transbordar aqui para fora. Então ele vai derramar aqui uma quantidade aqui fora, porque ele se dilata mais rápido do que o líquido. Tá? O volume desse líquido que é transbordado, basta eu encontrar a dilatação volumétrica do líquido, encontrar a dilatação volumétrica do recipiente, né, da vasilha, e fazer a diferença entre elas. A diferença entre elas é a quantidade do líquido que é transbordado. Entendeu? Existe uma fórmula pronta, tá? A dilatação aparente do recipiente é o próprio volume do líquido que é transbordado, que derrama, tá? Então, para você calcular isso diretamente na fórmula, você vai pegar o volume inicial do recipiente, que é o mesmo do líquido, já que o líquido está dentro do recipiente, tá? Vezes a diferença entre os coeficientes de dilatação volumétrico do líquido, tá? Menos o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a variação de temperatura. É uma outra maneira de você resolver isso aí. Então, ou você usa essa expressão, ou então você faz assim, ó. A dilatação aparente do
recipiente ou o volume de líquido que é transbordado é a dilatação volumétrica do líquido menos a dilatação volumétrica do recipiente. Também uma forma de resolver o exercício. Então vamos aplicar isso aí no próximo exercício. Então agora, nós temos aqui um recipiente, tá? Dentro desse recipiente cheio até a borda, nós temos 400 centímetros cúbicos de mercúrio a 0 graus Celsius. Aí esse conjunto é aquecido a 35 graus Celsius. Então ele quer que você calcule a dilatação sofrida pelo recipiente de vidro, a dilatação sofrida pelo mercúrio e o volume do mercúrio que é extravasado, que vai ser derramado. Então, primeira coisa, do recipiente. Tá? Então, a variação do volume do recipiente de vidro vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro, que é o material que é feito o recipiente, vezes a variação de temperatura. Então, o volume do vidro inicialmente é 400 centímetros cúbicos. 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100 ou 4 vezes 10 ao quadrado. Então, vamos lá. 4 vezes 10 ao quadrado vezes o coeficiente de dilatação do vidro, ele deu aqui, ó, 0,00003 ou 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A variação de temperatura é a temperatura final, que é 35, menos a temperatura inicial, que era 0 graus. Então vai dar simplesmente 35. Então a dilatação do volume do vidro, do recipiente, vai ser o resultado dessa multiplicação aqui, ó, tá? E fazendo essa continha aí, nós vamos encontrar o seguinte valor. Então, 4 vezes 3 vezes 35, isso aí vai dar, 4 vezes 3 dá 12, vezes 35, 420. Então, você vai ficar com 420 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 2 mais menos 5, menos 3. Então, isso aqui vai ficar 0,420 centímetros cúbicos, né? São 3 casas depois a vírgula, então 1, 2, 3. Então essa é a dilatação sofrida pelo recipiente de vidro. Agora vamos calcular a dilatação sofrida pelo mercúrio. Tá? Então a dilatação sofrida pelo mercúrio, o cálculo é parecido. A dilatação volumétrica do mercúrio vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do mercúrio vezes a variação de temperatura. O volume inicial do mercúrio é o mesmo volume do recipiente, afinal de contas, o mercúrio estava onde? Dentro do recipiente. Então vai ser 400 centímetros cúbicos ou 4 vezes 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação do mercúrio também foi dado a 0,0018 ou 18 vezes 10 a menos 5. Então vai ficar 18 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura, que é a mesma variação de temperatura que o recipiente de vidro sofreu. Afinal de contas, o mercúrio está dentro do recipiente de vidro. Então você vai ter a temperatura final, que é 35, menos a inicial, que é 0. Então a variação de temperatura é 35. Então, a variação do volume de mercúrio, quer dizer, o acréscimo do volume de mercúrio, é o resultado dessa conta, 4 vezes 18 vezes 35, que dá, resolvendo, né, dá o seguinte resultado. Tá? Você vai encontrar 2.520 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma dos expoentes, 2 mais menos 5, menos 3, então são 3 casas depois da vírgula, então 1, 2, 3. Então isso aqui dá 2,52 centímetros cúbicos. Então eu encontrei agora a dilatação do recipiente, que é 0,420 centímetros cúbicos. Encontrei a dilatação sofrida pelo mercúrio, que é 2,52 centímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume do mercúrio que extravasou do vasilhame. Tá? Então o volume do mercúrio que foi extravasado vai ser a variação do volume do mercúrio menos a variação do volume do recipiente de vidro. Então eu vou ter 2,52 menos 0,420. 2,52 menos 0,420, isso aí dá 2,1 centímetros cúbicos, que é o volume de mercúrio que foi extravasado.
A outra maneira de resolver a letra C é a seguinte. A dilatação aparente do recipiente de vidro é igual ao volume que foi transbordado do líquido. Então, eu posso calcular também assim. Vai ser o volume inicial vezes a diferença entre o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente vezes a variação de temperatura. É uma outra maneira que tem que produzir o mesmo resultado. Então, olha só, o volume inicial do líquido é 400 centímetros cúbicos. Então, vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. O coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, tá? Ele vale aqui, ó, 0, vamos colocar em potência de 10, tá? Então, vai ficar 18 vezes 10 a menos 5, menos o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, que é 3 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 35, menos a inicial, que é 0. Então, aqui no caso vai dar 35 mesmo. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 10 ao quadrado. Aqui, entre parênteses, é importante frisar que as potências de 10 têm que ser iguais. Se não forem, ou você adapta o número para ficar igual, ou transforma em números decimais. Então, aqui no caso, como as potências de 10 são iguais, eu posso subtrair direto. 18 menos 13 vai dar 15 vezes 10 a menos 5 vezes 35. Então, agora é resolver essa conta aí, ó. Então, resolvendo a conta, ó, 4 vezes 15 vezes 35 dá 2.100. Então, isso aqui vai ficar 2.100 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 2 mais menos 5, menos 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 2,1 centímetros cúbicos. Observaram? Produziu o mesmo resultado.